視聴者の皆さんおはようございます。毎回動画を見に来てくださってどうもありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか皆さん。Onde é que tem bastante ladrão? Qual o país que tem mais ladrão no mundo? Sentou aquele casal na minha frente novamente. Aquele senhor japonês mal educado, sem educação, que soa o nariz só quando está comendo. Só quando vem a comida à mesa ele soa o nariz. Aí ele não faz questão, não toma cuidado com nada, com os vizinhos do lado e não tá nem aí, soa o nariz bem forte, falta de educação. E esse mesmo senhor hoje dá dó até da esposa. A esposa dele é tão educada, tão quietinha, fala de uma forma bem educada, a esposa, a japonesa, né? E esse senhor é um cavalo, toda hora escarrando o narizão dele cheio de catarro. Por não bastar, além de soar o narizão dele todo dia na comida, em frente da comida. Aí hoje ele fala assim, aí ele do nada ele fala coisas com coisas. Parece que não tem um fogo no rabo de querer falar e criticar tudo. Aí hoje ele falando assim, sabe como que chama aquele país lá? Aí falando assim pra esposa, como que é aquele país que tem bastante ladrão? Nossa, é o que tem mais ladrão no mundo, aquele país, como que é mesmo? Ele perguntando para a esposa, porque ele não lembrava do nome do país que tem mais ladrão, mas ele sabia, mas ele esqueceu o nome desse país. Aí ele estava querendo que a esposa dele lembrasse o nome desse país para ele, que tem mais ladrão. Como que é mesmo o país, aquele país que tem mais ladrão? Não sei do que você está falando, ela falou assim. Aí a esposa dele dava para entender que ela estava querendo tomar cuidado com as palavras, porque ela sabe que eu sou estrangeiro e estava em frente da mesa deles. E aí ela dava para ver que ela estava tentando falar para ele, não fala nada, não fala isso, fica quieto, não fala de estrangeiro, não fala, não, mas tem aquele país lá. Aí ele falava assim, tem aquele país lá que é cheio de ladrão, esses estrangeiros, esses gaidinhos, esses estrangeiros que é muito ladrão. Aí como ela não lembrou o nome desse país que é cheio de ladrão, aí ele mesmo lembrou, é o Brasil. O Brasil, lembrei, é o Brasil. Ela falou assim, Brasil, não, fica quieto, fala baixo. Ela falando assim, aí ele não falava baixo, ele continuava, não, agora lembrei, é o Brasil. O Brasil é onde tem mais ladrão no mundo. Tá cheio de gaidinho lá, tá cheio de estrangeiro, aqueles povo estrangeiro. É muito ruim viver junto com esses estrangeiros ladrão. Brasileiro, ele falando, brasileiro, nossa, o Brasil é um país muito ruim, é um país que está cheio de ladrão. E ele não poupava a palavra Brasil. Ele não poupava a palavra que brasileiros são os mais ladrões no mundo. E a esposa dele, sabendo que tem um estrangeiro do lado, porque ela sabe que eu falo japonês, ela sabe que eu entendo Nihongo, ela sabe que eu entendo idioma japonês, porque ela já conversava comigo, toda vez ela me cumprimenta, e ele também de vez em quando cumprimenta, então, mas ela sabe que eu falo japonês. Então, não tem um caso de falar japonês na minha frente que eu não vou entender o que está falando, porque eu entendo o idioma japonês e ela sabe que eu entendo o idioma japonês. Por isso que ela pedia para ele falar baixo. Por isso que pedia para ele toda vez, fala baixo, não, vamos mudar de assunto. Falava assim para ele, para ver se ele se tocava, mas dava para ver ela tomando cuidado, porque eu tava ouvindo ela falar para ele ficar quieto, e ele não ficava quieto, e ele não se tocava, que eu tava escutando o que ele tava falando. Só que lógico, ela sabe que eu falo japonês, ela sabe que eu falo idioma japonês, a japonesa, só que ela não sabe que país que eu sou. Ela somente não deve saber, não sei se sabe ou se perguntou já para alguém, ela somente não sabe de que país que eu sou. Eu sou um estrangeiro, lógico, japonês eu não sou, eu tenho essa cara de estrangeiro, eu não sou japonês, eu sou somente descendente, sou neto de japonês, mas eu não sou japonês. Qualquer um que vê eu já vai saber que eu não sou japonês, muito menos japonês. Japonês olhava, já sabe que eu sou estrangeiro.
Portanto, o senso de sensibilidade desse cara imbecil, desse japonês grosso, grotesco, e animal, esse japonês. Puta que lá merda, viu? Falar nesse sentido do Brasil, falar nesse sentido dos brasileiros, que o Brasil é o país que tem mais ladrão, mais dorobô. Ele falava essa palavra. E ele falava num tom que todas as mesas do lado, metade do restaurante ouvia. Dava pra irritar, fica quase que eu bati na mesa e gritei com ele: para de ser tão para de falar tanto palavra discriminatória da tua boca, você só fala coisas criticando, discriminando as pessoas. Quase que eu bato na mesa e retruco pra ele. Eu respeitei a esposa dele, que estava na frente dele, só que eu fui pro banheiro. Nossa, eu saí do banheiro, fui no banheiro. Nossa, por pouco que eu não soquei a mão na mesa e gritei com esse japonês. Ele não parava de falar, parecia que ele estava falando uma coisa para provocar eu, porque o único estrangeiro que estava ali no restaurante, nesse momento, ali naquele corredor, era eu. Eu não sei se tinha outros estrangeiros nos outros corredores, mas esse horário da manhã, 7 horas da manhã, nesse restaurante, difícil vir estrangeiro, mas não estou dizendo que não vem, mas eu estou dizendo, nesse horário eu só vi eu de estrangeiro naquele corredor. E ele falava com um tom bem alto, referente a Brasil, e só existe ladrão nesse país que se chama Brasil, e ele detesta estrangeiro, ele detesta estrangeiro, brasileiro, ladrão, lógico. Eu não tenho que me colocar no meio do estrangeiro ladrão, do estrangeiro brasileiro ladrão, porque ele está dizendo, entre aspas, os ladrões brasileiros. Os ladrões brasileiros ele não gosta. Ele falou assim, lógico, então ele está me ofendendo? Não, ele não está me ofendendo porque eu não sou ladrão. Então todos aqueles brasileiros que não são ladrões não deve se ofender. Lógico, nessa colocação, nenhum que é ladrão brasileiro não deve se encaixar, como eu também não me encaixei. Só que ele só não tomou cuidado em dizer de frente com um estrangeiro que ele nem sabe se é brasileiro, se é estrangeiro, se é filipino, se é americano, se é não sei o que, se é russo, não importa o que, mas ele não deve falar desse tipo de palavras, tipo que aquele país que tem um monte de ladrão. Como ele começou a encher a boca dele cheio de crítica referente ao Brasil, ao brasileiro que é ladrão, a esposa dele começou a falar assim para ele: olha como a esposa dele é tão inteligente e educada. Você está falando que só no Brasil tem ladrão, no Brasil tem bastante brasileiro ladrão, mas no Japão também tem bastante ladrão. Ela falou assim, ela mesma japonesa, dizendo para o marido japonês que também, para amortecer a queda, né, porque eu estava escutando, eu estava ouvindo, aí ela quis dar uma amortecida, né, nessa situação, para que eu não pense tão mal, para que eu não me sinta tão desconfortável, foi que ela quis melhorar a situação, dizendo para o marido, não, mas no Japão também tem bastante ladrão, você não vê na televisão? Ela falou assim para mim, você não vê aí no noticiário, você não vê aí nos jornais? No Japão também está crescendo os ladrões, e não estão estrangeiros, são japoneses que são ladrões. Tem bastante japonês ladrão também, ela quis dizer para ele, porque a boca dele estava podre, dizendo que é só o brasileiro que é ladrão. O brasileiro, no país do Brasil, existe muitos ladrões. Quer dizer, no Brasil existe muitos brasileiros ladrões. Aí a esposa corrigindo ele, dizendo que, mas no Brasil, não é só no Brasil, existe em todo tipo de país, existe ladrão, inclusive no Japão. No Japão também tem bastante japoneses ladrão. Foi a conclusão que ela teve, falando nesse sentido para amortecer a queda, mas ele continuava falando do Brasil, mas ele continuava falando que existe muito brasileiro ladrão no Brasil, mas ele não deu sequência no comentário em cima da conclusão da esposa mesmo, da própria esposa japonesa, dizendo que no próprio Japão existe japonês ladrão.
Mas ele não, se ele tem a boca podre para falar que no Brasil o brasileiro é ladrão, ele também deveria ser homem, deveria ser gente civilizada, deveria ser um japonês civilizado também, para comentar o que a esposa dele disse, que também existe japonês ladrão no Japão. Assim, realmente, deveria falar assim, é verdade. Ultimamente eu vejo bastante casos de japoneses ladrões aqui no próprio nosso país, ladrão, né? Existe mesmo, né? Devia pelo menos um mínimo de sensibilidade, por ser um homem, por ser uma pessoa civilizada, deveria mostrar civilizado, pelo menos nessa hora, né? Já que a esposa comentou que no Japão também existe japonês ladrão. É verdade, bem, você falou bem, colocou bem as palavras, porque na verdade o Japão, sim, tem bastante ladrão japonês também, né? Por que ele não pôde falar desse sentido? Ele só quer dizer da boca dele que estrangeiro, brasileiro, lá no Brasil existe só ladrão. No Brasil só existe brasileiro ladrão, que é o país mais cotado que são ladrão, que é o Brasil. Se o cara quer falar mal do Brasil no sentido que o Brasil é cheio de ladrão, ele deveria também rebater não, concordando ou discordando que seja, mas nem discordando nem concordando com a colocação da esposa, dizendo que no Japão também existe japonês ladrão. Puta que na minha cabeça tá... Eu tenho raiva de gente ignorante. Puta, eu não dá pra entender como que a esposa consegue tolerar um marido tão podre, tão nojento, tão boca podre, nojenta, cabeça podre do jeito que tá. Não deveria nem sair de casa. Ela não deveria nem trazer ele para um restaurante no meio da civilização, no meio de outras pessoas, porque vai falar merda, só fala podre, só fala coisas podres da boca. Ela não devia nem sair de casa com ele. Deveria sair sozinha, que seja. Vai carregar um marido podre, com a boca podre, com a mente podre dessa. Ah, pra merda você, ó. Cambada que discrimina as pessoas. Tá na merda. Tô nervoso aqui, gente. Combina essa. Puta aqui na merda. Que raiva, mano. Nossa. Eu sou brasileiro. Lógico que tem bastante brasileiro aí que cometem crime no Brasil. Tem também outros países, também tem bastante estrangeiro que cometem crimes. Os japoneses também tem. Então se eu for falar só de um país específico, eu tenho que entender que existe outras possibilidades também de outros países estar fazendo a mesma coisa. A não ser que eu tenha certeza totalmente que é só o Brasil que faz crime e o restante dos outros países é zero crime, zero crime, zero crime, zero crime, zero crime, e Japão zero crime. Então sobrou quem? Brasil, que é tudo crime. Aí ornaria com o tipo de verbo, eu ornaria com o tipo de pronúncia, eu ornaria com tipos de termos que ele usou, tudo podre da boca dele. Nossa, que raiva quando a pessoa abre a boca, não sabe comentar. Ela não deve sair de casa. Uma pessoa dessa deve ficar acorrentada dentro de casa, sem poder falar com a civilização. Porque falar uma merda dessa na frente das pessoas, e a gente tem ouvido, meu ouvido não é pinico para ficar ouvindo uma merda dessa. Eu não tô me queixando com raiva aqui só porque eu sou brasileiro, não. Ouvi isso porque ele falou que é do Brasil. Eu não tô me doendo porque eu sou do Brasil. Eu tô me doendo mesmo que eu fosse um russo ouvindo ele falar do Brasil, eu ia me sentir ofendido, porque tá falando do estrangeiro, independente que é de qual país que seja. O japonês tem que tomar cuidado para não falar que é o estrangeiro, sendo que também no Japão existe crimes com os próprios japoneses. Tem que tomar cuidado com o que fala. Irrita a gente nesse sentido, né? Nossa, que atordoação. E eu sento todo dia nessa mesa e esse casal, puta que pariu, viu? Procura sentar nessa mesa. Ah, pra merda, meu. Senta de frente com a própria, na mesa minha, tem tantas mesas pra sentar, vai sentar logo na frente minha e começa a falar merda. Puta que pariu, eu vou ter que mudar de mesa daqui um dia. Eu tô pensando até mudar de mesa, porque, nossa senhora,
ficar ouvindo merda desse marido de boca podre, até a mulher é quietinha. Quando ele não tá na mesa falando bosta, a mulher dele tá quietinha, vendo o celular, mexendo ali, tão educado, tomando seu cafezinho. Mas o marido de boca podre, ele sentar na mesa, começa a escarrar o nariz e começa a falar merda, falar coisa que não precisa falar e comentar e criticar coisa que não precisa criticar. A esposa dele tenta contornar todo o assunto que ele fala, é merda da boca dele. Não tem cabimento um cara podre desse jeito. Puta que lá merda. Tenha um bom dia, gente. Tenha uma boa semana aí. Gambari no show. Ainda bem que parou de chover, né? Hoje tá mais estiado o tempo, né? Eu só tenho medo da chuva se eu escorregar só, né? Mas o restante é bom, chuva. Tenha um bom dia pra vocês. Um abraço. Yoroshiku.